Então, boa noite. Meu nome é Roberto Antônio de Oliveira, sou do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Então, mais uma vez, reunidos aqui para darmos continuidade ao curso do Espiritismo. Mais especificamente, o estudo sistematizado da doutrina espírita e que nós utilizamos esse instrumento didático que é a apostila editada pela Federação Espírita Brasileira e que, como tomo 1, chamamos também, e não estamos distante da realidade, do primeiro ano. Ontem, com a Leila, quem acompanha, teve aulas também do ESD, só que lá é o tomo único e já é inerente ao segundo ano, ou seja, aqueles que numa escala preliminar já teriam feito o primeiro ano. Daí algumas pessoas sentirem dificuldade não tendo estudado o tomo 1, já vão para o tomo único. E é natural essa dificuldade, porque de resto os assuntos de lá caminham para e passo, quer dizer, conforme também o do tomo 1. Então, falando, nós chamamos isso também de programa fundamental. Aqueles que nos acompanham e que têm a apostila, eu vou convidá-los a abrir no modelo impresso, na versão impressa, na página 215. Então, nós estamos estudando o módulo 6, que trata da reencarnação. Vimos, a partir de então, o roteiro 1, que é os fundamentos e finalidades da encarnação e provas da reencarnação. E agora, no roteiro 3, vamos ver retorno à vida corporal e planejamento reencarnatório. Então, é muito apropriado nós fazermos aí essa retrospectiva, Agora, o que diz respeito, ou o que nos fala, o módulo 6, roteiro 3? O título é este, repetindo, Retorno à vida corporal, planejamento reencarnatório. E veremos que é muito apropriado que haja esse planejamento. Tantas são as variáveis envolvidas em cada uma etapa reencarnatória. Uma anterior jamais será igual àquela que lhe é subsequente, assim como esta que hoje vivemos será diferente daquela para onde retornaremos, a qual retornaremos. E quais são os objetivos específicos deste roteiro? O roteiro 3. Explicar como é realizado o planejamento reencarnatório. Então depois de terminar esse roteiro, eu vou ficar sabendo, tintim por tintim, como é esse planejamento. Não. Nós vamos ter uma panorâmica, porque são muitas especificidades que envolvem, Nós temos vários livros dentro da codificação e também nas obras que chamamos de subsidiária. E André Luiz nos ajuda a entender muito isso através daquela série que ele ditou para o querido médium Leopoldo Chico Xavier. Muito bem. Então, algumas questões que se colocam. Primeiro, quando é definido o momento da reencarnação? Vai ser no dia tal, na hora tal, quando o espírito concordar. Esse é um primeiro ponto, o livre-arbítrio. Depois, quais são as condições que determinam que é chegada a hora
do retorno à vida corporal, quando o planejamento estiver completo, somado à resposta da questão anterior. E ainda, podemos selecionar as provas ou experiências que vivenciaremos no plano físico? Que critérios são utilizados, por exemplo, para a escolha dos nossos pais e demais familiares, ou da cidade e país em que renasceremos? E como são definidas questões relativas ao casamento, aos filhos, à profissão? Gente, para cada tópico desse eu teria que dar uma aula, né? Mas, como eu disse, nós vamos dar uma panorâmica. E conforme o texto for fluindo, vocês perceberão que essas questões estarão respondidas ali, nas entrelinhas. Mas na questão número 259 do Livro dos Espíritos, Kardec comenta que a doutrina espírita coloca ao nosso dispor esclarecidas respostas para essas e outras questões, as que acabamos de falar, né? Então é a doutrina espírita como um todo. Mas agora o que ele acrescenta? Mas é importante destacar que o planejamento reencarnatório prevê, em geral, apenas os principais acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. Previstos só são os fatos principais, os que influem no nosso destino. Então, os chamados fatores acessórios, que, por exemplo, têm a ver com o clima, têm a ver com as condições de pobreza ou de riqueza, embora muitas vezes uma delas já é mais acentuada, mas de resto são apenas questões secundárias e nem tudo também está previsto. Digamos que a linha mestra do planejamento é traçada. Claro que nessas linhas leva alguns detalhes também. Mas aí, como por exemplo pergunta, e não está aqui na apostila, nem no momento nós íamos falar sobre isso, mas me ocorreu, como por exemplo uma das perguntas que é formulada por Kardec aos benfeitores, se o espírito prefere reencarnar como homem ou como mulher. Eu já ouvi de muitos dizer assim, olha, vocês falam que reencarna ora como homem, como mulher, mas comigo não tem isso não, porque eu sou homem. Ora, é uma visão muito estreita, né? Mas depois que desencarna, ele muda, porque responde eles, os benfeitores, a Kardec. Tanto importa como homem ou como mulher. O que, entretanto, interessa é a natureza da experiência que deverão vivenciar. Aí muda tudo, né? Eu vou optar pelo quê? Qual o gênero de prova? Entendeu? Mas muito bem. E na questão 261 ainda do Livro dos Espíritos, ele diz assim, ó, sabemos haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. E como é que a gente vai se eximir de provas? Ou seja, ele fala aqui que desde o começo. Então, esses espíritos que tomam o caminho acertado de início, desde o começo, portanto, eles não precisarão se sujeitar a determinadas provas, por vezes muito áridas, muito duras, muito difíceis, né? Mas aquele, porém, continua, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que os visitam,
Ou seja, eles vão estar sujeitos a muitos outros perigos, não necessariamente estivessem na programação, planejamento, de que viemos a falar ainda há pouco. Né? Ora, então, depende muito do livre-arbítrio, das escolhas, né? Mas a palavra deixa está inclusive em maiúsculas, né? Aquela caixa alta. Então, o que dá a entender é o seguinte, que se permite arrastar, porque existirá a tentação. Não, se assim fosse, se fosse diferente disso, na chamada prece dominical não teria inserido Jesus lá, não nos deixe cair em tentação, que a tentação virá, faz parte do nosso processo, né? Escolha e acerto, permitir, não permitir, influenciar ou ser influenciado, e vai por aí. Aí dá como, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Ah, vocês acham que é fácil? É prova, gente. E vou lhes dizer, hein? Das mais difíceis. Eu ousaria arriscar que mais de 60%, 70%, ou seja, mais da metade, fracassam nesse gênero de prova. Porque a riqueza, ela nos excita a cupidez, a avareza, exalta o orgulho. Não é uma prova fácil, não. Mas então, completa ele na questão 261. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se, nessa prova da riqueza, avaro ou pródigo. Ou seja, ou será um gastador, ou será aquele que tranca o cofre e ainda senta em cima. Ainda egoísta ou generoso. Ou ainda lançar-se, e aí é que vem a derrapada, lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Agora, os orientadores espirituais nos esclarecem. Escolhestes apenas o gênero das provações. O gênero. Mas as particularidades correm por conta da posição em que vos achais. Então, na condição, por exemplo, de filho único, nós teremos a oportunidade de testar, por exemplo, se nós vamos nos dedicar a que tipo de lazer, de labor, de estudo. Porque filho único, eu não vejo problema nenhum, embora a maioria sejam os reizinhos, né? E isso complica a situação individual dele. Mas quando vem numa família numerosa, isso aqui é que diz, da posição em que vos achais. Você é filho único? Não. Tem quantos irmãos? Eu tenho 2. Eu disse, tem 10. Já mudou um pouco. Vai ter que compartilhar mais, vai ter que dividir, vai ter que brigar mais ou brigar menos. Então, essas particularidades, é o que está dito aqui. E que elas são, muitas vezes, consequências das vossas próprias ações. Às vezes não é nem aquela escolha que foi feita no plano espiritual, antes de reencarnar. Mas foram ações, boas ou ruins, muito rápidas ou muito lentas, que tomamos aqui, já reencarnados. Muitas vezes os espíritos aprimoram-se na instrução, aperfeiçoam impulsos, melhorando os próprios créditos. Isso ocorre. Muitas vezes. Eu repito, e nunca é demais fazê-lo, que na base reside a escolha, o livre-arbítrio. Do gênero de prova, nós nem sempre podemos fugir. Mas as opções que nos são apresentadas, os acessórios, né? Aquilo que geralmente, quando nós vamos a um restaurante à la carte, aí tem um molho disso, tem um molho daquilo, ou tem uma maionese. Quem gosta do ketchup, isso aí é por nossa conta, né?
Então, pelos títulos adquiridos, merece a criatura os cuidados preparatórios. Merece. E para que merecer, tenhamos que ter o quê? Títulos. Que títulos? Pós-graduado em Oxford, Harvard, no Massachusetts Institute of Technology, MIT. Nada, não. Fala dos títulos de nobreza, nobreza do caráter, da conduta, o respeito às leis, à ordem, ao meio ambiente. E isto são títulos que nos credenciam a merecer cuidados preparatórios diferenciados. Ah, mas o Deus é de justiça. Sim, é de justiça. Mas ele te dá. O que você faz com a ferramenta que ele te dá? Fez bom uso? Então, melhor. Se lhe há dado outras ferramentas, nesse sentido. Então, para que reencontre os credores junto aos quais se redimam perante a lei. Redimir. Ou seja, eu preciso de remissão. Perdão porque desequilibrei a balança divina. Infringi os códigos da divina justiça. Então, é imperioso, é necessário que eu faça essa correção de rumo. Isso também está lá, isso também não. Isto está no livro Evolução em Dois Mundos. Eu acho que vocês já ouviram falar deste livro. Quem conhece a série André Luiz já sabe do que estou falando, que começa com o filme O Nosso Lar. Filme não, o livro, né? O livro que deu origem ao filme. Mas está lá no item, neste livro, Evolução em Dois Mundos, sementes de destino. Não é do destino, há diferença, de destino. Ou seja, sementes que nós vamos encontrar ao final de uma determinada jornada, né? E aí continua ainda esclarecendo, dizendo que, nesse mesmo livro, né? Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Arrastamento, não é fatalismo. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Então, renascer entre malfeitores é para nos testar o quê? A resiliência, a capacidade de não deixarmos-nos embair, enganar, de não sair do roteiro, da trilha, do projeto de evolução. Então, esses atos, ou seja, os arrastamentos consequentes, né, resulta do exercício da sua vontade, do seu livre-arbítrio. Né? Então, cada entidade reencarnante, entidade aqui no sentido de espírito, né, apresenta particularidades essenciais na corporificação a que se entrega na esfera física. Ainda é André Luiz falando, que está lá no capítulo 19 do mesmo livro, Evolução em Dois Mundos, que são as particularidades da reencarnação. Os espíritos categoricamente superiores podem plasmar por si mesmos o corpo em que continuarão as futuras experiências. Olha aqui, quando eu li isso, eu me lembrei de Jesus. Vocês acham que Jesus teve que se sujeitar ao esmero das formas lá no departamento ou no setor de Instituto de Reencarnação, conforme as várias colônias, né, que tem lá os seus departamentos específicos, seção, enfim. Não precisou. Porque ele, como espírito superior, nós estamos falando de um espírito puro. Jesus está bem adiante até dos espíritos superiores, mas eu peguei ele como exemplo.
Então, ele não ficou sujeito à lei de hereditariedade. Sabe o que quer dizer isso? O filho, o menino ou menina, tem o cabelo do pai ou da mãe, ou os olhos do pai ou da mãe, do avô, do tio. São caracteres hereditários, né? Mas não, Jesus não precisou disso. Conforme dito aqui no livro Evolução em Dois Mundos, esse livro é fantástico. Eu considero ele um livro que é necessário para o seu estudo, para o seu entendimento. É um bom jogo de cintura, mas é um livro profundo. E André Luiz, com a competência que lhe é própria, ele avança muito nessa direção. Tudo bem? E é por aí, gente. Então, quer ser espírito puro, ao reencarnar, eles vão plasmar o seu próprio corpo. Por outro lado, os espíritos categorizados como inferiores, na maioria das ocasiões, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Eu vou traduzir aqui, ou melhor, destrinchar, facilitar o entendimento. É a linguagem do André Luiz, como eu disse, no livro, que é um livro muito soberbo, mas também tem um vocabulário um pouco adiante. Aqui o que ele trata de organizações femininas é o corpo físico, biológico da mãe, que deverá então dar-lhe origem, e aos quais eles se agregam, esses espíritos categorizados inferiores. Então, são em moldes, ou seja, a forma, né, inteiramente dependente da hereditariedade. Neste caso, eles herdarão com características muito fortes os pendores, eu nem vou dizer, porque os pendores dependem muito da natureza da prova ou da reencarnação, mas pelo menos caracteres físicos, né, fisiológicos, do pai ou da mãe. Agora, entre ambas as classes, ou seja, a dos espíritos superiores e dos inferiores, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis. Oh, que bacana, muitos créditos, né? Porém, dívidas numerosas. Ah, que tristeza, né? Cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. Olha só como são indulgentes, como são dedicados os espíritos desse mistério, que trabalham no planejamento reencarnatório. Gente, se não fosse lermos André Luiz, muita coisa passaria sem ser entendida e menos ainda sem ser aceita, como está explícito lá nas obras básicas, né? Falando da Gênesis, livros dos Espíritos, principalmente. Então, essas obras chamadas subsidiárias, que elas dilatam os conceitos que lá estão, facilitando o nosso entendimento. Agora, aqui no livro André Luiz, que é o último da série, é o 15º livro, salvo engano, que tem por título E a Vida Continua, há o relato no início do capítulo 26 sobre a existência de um instituto de serviço para a reencarnação no plano espiritual. Na colônia Nosso Lar, e aí nós já vemos, né, no livro Nosso Lar, o planejamento reencarnatório está afeto ao Ministério do Auxílio. Nesse que está reportado lá no livro E a Vida Continua, é que existe um instituto de serviço para a reencarnação. Podemos dar diferentes títulos, né? Ou Fundação para a Reencarnação, ou Fundação de Planejamento Reencarnatório, ou Seção
tanto faz, departamento, mas cada um tem a sua nomenclatura, a sua denominação mais específica, né? Então, por exemplo, na colônia correcional Maria de Nazaré, eu acho que vocês também já ouviram falar dessa colônia, né? E ela é feita somente para as pessoas boazinhas. Claro, num primeiro momento todos somos bons, mas nem sempre acertamos nas escolhas, né? Então, correcional, lembra o quê? Corrigenda, né? Então existe essa colônia. Esta, especificamente, voltada para atendimento aos suicidas, nossos irmãozinhos que buscaram os atalhos. Vão ser atendidos, não vão ficar ao léu, não. Vão ser atendidos na colônia correcional Maria de Nazaré. Então lá existe o departamento de reencarnação, localizado no extremo da colônia. Não é bem no centro, porque toda a colônia, assim como as cidades, elas são estruturadas por bairros, ruas, cidades, ou agrupamentos, vilas, né? Então, numa das extremidades desta colônia existe lá o departamento de reencarnação. E que, segundo as informações que fazem parte do livro Memórias de um Suicida, é um clássico, né? Dentro da literatura mediúnica espírita. E lá na segunda parte desse livro, que foi recebido pela médium Ivone do Amaral Pereira. Saudosa memória, onde quer que esteja, receba nosso preito aqui de gratidão. Uma preciosa contribuição ao nosso entendimento. Então, já fechando, e em resumo, geralmente o que motiva um espírito a fazer a escolha de suas provações, ou ainda concordar com a escolha feita por outro espírito, veja bem lá no início, quando é que reencarna? Quando concorda, né? Então, o que motiva um espírito a fazer a escolha de suas provações ou concordar com a escolha feita por outro é a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Ninguém quer ficar atrasadinho, né? Quer acelerar o passo. Então, o critério é esse. Então, aí uma das questões foi colocada lá no início, e para deixar um pouquinho mais claro, né? Agora sim, já fechando, estamos a 29 minutos. Diz assim, quais são as condições que determinam que é chegada a hora do retorno à vida corporal? Futuro papai e mamãe têm que concordar. Quando? Eles se encontram? Se encontram. No processo de desdobramento pelo sono. Maravilhoso, né? Bom, vamos ficando por aqui. Tenho agora os meus agradecimentos, registros finais e votos para que possamos estar presente na próxima aula, que vai ser na quinta-feira, neste mesmo horário. Então, Edilma Maria Santana, nossas congratulações, esperando estarmos presentes na próxima semana. Então, muito obrigado, sigam em paz. Vocês agora vão continuar ainda pelo Face, pelo Instagram, com a Leila, que vai dar continuidade para o segundo bloco da noite, que é a vibração e irradiação.